Graça e paz, amado irmão, que você seja abençoado através dessa rede de comunicação. Esse é o seu canal, Edificando a Igreja. Graças a Deus, amados. Espero que essa palavra de hoje possa realmente estar edificando a sua vida. Amém? A graça de Deus, ela tem sido poderosa para fazer com que a gente possa vencer todas as intempéries desta vida. Amém? Graças a Deus. Irmãos, hoje no meu trabalho, eu estava ali muito focado, trabalhando, e eu pude observar em uma das minhas visitas comunitárias que ali havia uma senhora que estava na cozinha, focada no seu trabalho, cozinhando para quando sua família chegasse, está tudo ali pronto. E eu tive pensando na esfera da sociedade, né? Quando as pessoas elas estão tão obcecadas, tão absorvidas pelos seus próprios sonhos, suas próprias metas, seus próprios projetos, e elas acabam se esquecendo de outras pessoas que também têm talvez os mesmos sonhos dela. Deseja paz, felicidade, amor, conquistas, sucesso, vitórias. E a gente vai sendo tão mesquinho e egoísta que vamos focando só a nossa ascensão, o nosso crescimento, em detrimento do crescimento do outro. Não nos importamos que o outro também é um ser, é alguém que quer positivar, que quer fazer pontos, que quer levantar o troféu da vitória. Vivemos de uma sociedade verdadeiramente que há uma competitividade, há uma explosão, um crescimento demográfico muito grande. E eu estive observando em tudo, na competitividade, né? Fiquei observando aquela mãe, conversei um pouco com ela, conversei com seu esposo, dei as instruções de saúde do meu trabalho ali e passei o dia todo meditando, né? Dos traumas, das dificuldades que as pessoas têm, pagar um bujão de gás, né? Quando chega na porta e diz Coelba, mês 5 e mês 6, né? Embasa, recibo do mês 5, né? E às vezes por uma dificuldade, uma enfermidade, precisou tirar o orçamento para comprar um determinado medicamento. Todas as pessoas têm problemas, irmãos. Todas as pessoas têm dificuldades. O que engendra essa vida, os sonhos, os projetos, as conquistas frustradas, as traições, as decepções que compõem, né? E eu observo no meio de tudo isso a vida que o Senhor Jesus Cristo teve. Ele teve uma vida que ele precisou ser um homem focado, né? O apóstolo Paulo, ele fala à igreja de Filipenses sobre o Senhor Jesus, e ele diz que Jesus, ele sendo Deus, não se arvorou os atributos de ser Deus, mas tomando a forma de homem e de servo, humilhou-se a si mesmo, para servir, né? Ele mesmo disse aos discípulos, eu estou aqui para servir, ser o diácono, né? Do diáconos do grego. A sua vida foi uma vida pautada por muitas dificuldades. O Senhor Jesus, ele se manteve firme, se manteve em pé, mas o que levou ele a ter esse pensamento acima dos pensamentos medianos, da sociedade de sua época, das visões religiosas? O que fez Jesus ficar acima das brumas, acima da poeira, né, do nível das pessoas de sua época? Vamos supor que você nasce em uma cidade sem recursos sanitários, sem esgotamento sanitário, sem uma educação ambiental. Você nasce em um país do terceiro mundo, subdesenvolvido. E de repente você viaja e vai para a Europa, vai estudar em Sorbonne, vai estudar em Harvard, vai estudar
em outras universidades ali dos Estados Unidos, da América. Você vai ali para Massachusetts, você vai para Metaka, no Japão, e ali você tem acesso a um nível de comida superior, você tem acesso a um quarto com uma cama, né, de molas Bornel ou de qualquer outra, um travesseiro com penas de ganso, né, microfibra, né? Você não vai dormir em uma cama numa padiola, não vai dormir em uma esteira de taboa ou de palha do coco de licuri. Você vai dormir em uma cama, num colchão d'água, num colchão de espuma especial. E aí você tem acesso a uma alimentação diferenciada, né, uma cozinha francesa, né, gourmet, né, creme la creme, né, bebidas mais sofisticadas. E de repente, depois de 30, 40 anos, você é levado a desenvolver um trabalho nessa região onde você nasceu, onde você não lembra mais que você nasceu ali, porque a sua mente já é uma outra mente. Albert Einstein disse que depois que a mente tem um formato, dificilmente volta para um formato anterior. E quando você chega ali, você começa a observar aquelas crianças brincando de gude, brincando de brinquedos lúdicos, rudimentares, primitivos. E quando você lá, os seus filhos lá na Europa, está brincando de o multiverso, está brincando com jogos de terceiras dimensões, 3D, com PlayStation, né, com Xbox de última geração, enquanto aquelas crianças estão brincando de peão de madeira de goiabeira, gude, amarelinha, e você fica olhando aquelas crianças que acham que aquilo é uma tecnologia, e você fica olhando para elas. E aí você vê uma criança de 1 ano de idade, de 6 meses, de 4 meses, né? Você é pai, você é mãe, e você vê uma criança que ainda não conseguiu desenvolver entre o cheiro agradável e o cheiro desagradável. Ela não sabe o que é um perfume, né? E ela não sabe discernir entre o excremento dela, as fezes dela. Ela pega as fezes, brinca com as fezes dela, passa no rosto, passa na parede. Aquele cheiro para ela não é um cheiro desagradável, porque ainda o cérebro, dentro do construtivismo do psicólogo Jean Piaget, não desenvolveu ainda. A gente sabe que uma criança, nesse construtivismo, começa a conhecer o mundo com as coisas. Tudo que ela pega, ela leva para a boca, 1 mês, 2 meses, né? Então o seu cérebro não está ainda discernindo. Isso aqui é um perfume cheiroso, isso aqui é algo com um cheiro desagradável. Mas o pai e a mãe olham para aquela atitude ignorante da criança, aquela atitude ingênua, e releva, porque sabe que aquilo é uma fase e que aquela criança ainda não desenvolveu as suas faculdades cognitivas. O Senhor Jesus, quando esteve aqui na terra, era como uma garça. A garça, ela entra dentro do mangue com suas canelas compridas, ela entra dentro do mangue, mas as suas penas sempre estão brancas. Elas não se contaminam, não ficam pretas. As garças andam na lama, mas sempre branca. E eu aprendo com Jesus, com o Senhor, o nosso mestre, o nosso guia, que ele suportou a todos, porque ele veio das mansões celestiais. Ele disse: ninguém foi aos céus, a não ser aquele, ele se referia a ele, aquele cujo qual dos céus desceu, que foi o Senhor Jesus. Então ele olhava aquelas atitudes dos discípulos, aquela disputa religiosa entre os fariseus e saduceus, fruto da ignorância, fruto da carnalidade, fruto daqueles que não conheceu o mar de cristal, as coisas que os olhos não viram, que o ouvido não sentiu e que a boca não falou, que o coração não sentiu, que o sistema facultativo não sentiu. São as coisas que Deus tem preparado para os que o amam. O apóstolo Paulo chegou aos 3º céus. E lá ele ouviu coisas inefáveis que não é permitido falar aos homens. Ele tinha, o Senhor Jesus, uma vida espiritual. Ele conhecia coisas como Deus e de onde ele tinha vindo, que os homens jamais vão conhecer.
Só depois da ressurreição e depois de um novo céu e uma nova terra, um mar de cristal e os mistérios e as maravilhas de Deus. Quando o apóstolo Paulo escreve em Colossenses capítulo 3, ele diz: pensai nas coisas que são de cima e não nas coisas que são da terra. Ele quer levar o nosso espírito, o nosso pensamento a uma vida não mediana, não curta, não terrestre, mas já aqui uma vida divina. Salomão disse que aquilo que o homem pensa ser, isso ele é. E o apóstolo, os irmãos, eles estavam todos focados numa vida após a morte, uma vida na glória, uma vida além das mediocridades carnais e humanas. Olha só o que é que o apóstolo Paulo fala em 2 Coríntios, eu tenho aqui a palavra de Deus aberta, no capítulo 4, verso 17. Ele diz: porque a nossa leve e momentânea tribulação. Olha só que expressão. Por tudo que passamos aqui na terra e por todas as dificuldades, o apóstolo Paulo diz: porque a nossa leve e momentânea tribulação. Ele diz que é momentânea. Ele diz que é leve. Ora, nenhum de nós, nem tanto a mim que vos prego, nem tanto a vós que me ouve, passou pelas lutas e perseguições que o apóstolo Paulo passou. Vamos e venhamos que o Senhor Jesus Cristo sofreu como ninguém, humanamente falando, e logo após segue Paulo, que disse: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Ele conta o quanto ele sofreu, e o próprio Senhor Jesus testemunha para Ananias: este é um vaso escolhido, e ele verá o quanto sofrerá pelo meu nome. E o apóstolo Paulo fala à igreja do Senhor: olha, por quê? Essa nossa leve e momentânea. O apóstolo Tiago disse: porque o que é a vossa vida? Um vapor que aparece e logo desvanece. Daqui a pouquinho, nós não vamos mais existir. Estaremos aguardando a vinda do Mestre, descansando o sono da morte, ali o descanso. E aqui o apóstolo Paulo disse: nossa leve e momentânea tribulação, tribulus, que atribula, que movimenta, que é efervescente, um mar revolto. Mas ele diz que uma leve e momentânea, é um momento rápido e é leve, tribulação. Ele diz que produz para nós um peso eterno de glória. As lutas e as tribulações estão a nosso favor, produzindo uma manifestação gloriosa na eternidade. O apóstolo Paulo, Daniel, diz que uns ressuscitarão em corpos de ignômia, em corpos vergonhosos, e outros ressuscitarão em corpos gloriosos, em corpos de honra. O apóstolo Paulo diz, lá em Coríntios, que uma é a glória do sol, é a glória da estrela, a glória da lua, que uma é a carne do peixe, a carne dos animais diferem. Assim são as nossas obras que dirão a nossa glória e o nosso brilho. O poder que tivemos de resistir, né, de resiliência, né, o poder de suportar. E o apóstolo Paulo também na igreja, quando ele escreve a sua epístola aos Romanos, capítulo 8, e no versículo 18, ele diz: eu estou absolutamente convencido de que os nossos sofrimentos do presente momento não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. Paulo aos Romanos, capítulo 8, verso 18. Uma junção desses dois versículos, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória. 2 Coríntios 4, 17. Antes ou depois, conforme a ordem cronológica da inscrição dessas cartas, Paulo escreve também para os irmãos lá de Roma. Lá tinha Nero e a perseguição era muito grande. Mas no capítulo 8, verso 18, ele diz: estou absolutamente, olha a redundância da palavra, absolutamente convicto, convencido,
de que os nossos sofrimentos que temos, né, do presente momento que estamos passando, não pode de forma alguma ser comparado, não chega nem pertinho com a glória que em nós será revelada. Veja que maravilha, o apóstolo Pedro diz: irmãos, não fiquem assustados, não fiquem abismados, não fiquem atônitos, né, surpresos por causa dessas aflições que vocês estão passando. Olha aqui, eu tenho atrás aqui o mapa mundi. Está aqui espalhado a igreja do Senhor. Está aqui nos continentes, né? No continente americano, na Ásia, no continente europeu, todos os continentes. Né? Todos os irmãos na face da terra estão sofrendo, os que são sinceros e os que são verdadeiros. O apóstolo Paulo chega a dizer no versículo 19 de Romanos, capítulo 8, dizendo que a própria natureza, os animais, as plantas, tudo que tem vida, a própria natureza, criada por Deus, aguarda com vívido anseio que os filhos de Deus sejam revelados. Que profundidade, amados! Enquanto os homens estão degladiando-se, buscando carros, casas, prosperidades, enquanto eles vão dar testemunho de quem foi curado, de quem não foi, esse evangelho mercantilista, nós, Igreja do Senhor, e não nos ufanamos disso, mas lutamos para estar inserido dentro desta verdade que Deus tem para nós. E veja que profundidade de palavra. Em outra tradução diz: porque a criação aguarda com ardente expectativa a revelação dos filhos de Deus. Né? Então essas lutas que estamos passando, essas dificuldades, né? Ali eu vi aquela mãe de família na labuta, lavando um prato, tratando um frango, conversei um pouquinho com ela, e o Espírito de Deus dizendo: meu filho, veja o que compõe essa sociedade. Você entra dentro de um ônibus, dentro de uma metrópole como essa, e ali está um motorista estressado do trânsito o dia todo, sabe? E com débito de energia, a esposa ligou dizendo: meu amor, o Marcelinho está doente, ele amanheceu com febre, a escola mandou trazer para casa, e o pai está ali preocupado. As pessoas não pensam nisso. Não pensa naquele cobrador de ônibus que está devendo, que já perdeu um cartão de crédito, que tem problemas, às vezes até sentimental, conjugal. E você entra dentro do ônibus estressado, absorvido com seus problemas, xingando, atraindo frequências negativas, uma egrégora maligna, sabe? Uma pessoa amargurada, cheia de traumas, de negatividade, que não se cura e que não se deixa ser curado, que não aceita o dia como um novo dia, como uma folha branca de papel. Aí reclama, o cobrador diz: ô amigo, você tem troco? Não tenho não, se vire aí. É como se o cobrador fosse o dono da empresa, né? Que não tem necessidade daquele trabalho, que não tem problemas, que ele não tem dor de barriga, ele não tem necessidades físicas, né? Que o dente dele não dói, que ele não tem um débito na farmácia, sabe, irmãos? E aí as pessoas vão vivendo, né? Tão egoísta, né? Tão obcecadas pelos seus planos e seus projetos, e vão se esquecendo que os outros também são humanos, né? Jesus não foi assim, ele foi um homem de total clarividência, mergulhado na compaixão e na dor do próximo, né? Ele ali se assenta, se abaixa, escreve no chão: quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Que elasticidade, que compaixão, que riqueza espiritual brota das palavras do Senhor Jesus, né? Que vida, né? Que posicionamento. Ele era esse homem que está ali nas bem-aventuranças do monte, ali no sermão da montanha, né? Bem-aventurados os pacificadores, os humildes, os justos, né? Os puros de coração, né? Ele vai fazendo todo esse apanhado, sabe tratar bem a todos, fala a verdade com mansidão, com amor, no momento enérgico ali, né? Onde o zelo que consome ele vai devorá-lo e vai ser um dos motivos da sua morte, né? O zelo pela minha casa me consome, me devora, né? E ali ele falava da casa física que seria em breve nós, a casa de Deus, morada de Deus em espírito, né?
E no livro de Hebreus, capítulo 10, verso 37, diz, olha, porque ainda por um pouquinho de tempo o que há de vir virá e não tardará. Então nós falamos sobre a esperança da igreja, né? Sobre a dilatação do nosso coração. Ó, amados, o meu coração está dilatado, né? O apóstolo Paulo diz, o amor de Cristo nos constrange. Esse tato de comunidade, de estarmos juntos no diálogo do dia a dia, né? Conversando nossas necessidades, saindo desse mundo robótico, cansado, pesado, né? Parando de exigir do outro a perfeição que não há em nós, né? Jesus era perfeito e não exigiu perfeição de ninguém. Ele sabia que cada um ia chegar no seu determinado tempo. A gente sabe que o que se colhe antes do tempo são frutas verdes. E muitas vezes nós estamos, amados, imaturos, deveis. Deveis é uma fruta que se colhe antes do tempo e nós queremos forçar o amadurecimento, né? Você pega aquela fruta, bota dentro de um saco plástico, abafa. Às vezes aquela fruta não suporta, porque não estava nem de vez para ser arrancada, ainda era fruta verde em fase de desenvolvimento. E quando você vai lá olhar, a fruta não amadureceu, passou de verde para o apodrecimento. Morreu. E a gente não quer esperar o tempo, né? Temos pressa de comer logo a fruta, né? E arrancamos ela de vez, ela vai amadurecer, mas não vai maturar aquele sabor e aquele doce da frutose, né? O dulçor não vai ter. É uma fruta amadurecida antes do tempo. Não está madura, mas não está gostosa como uma fruta amadurecida no pé. E às vezes nós vamos cobrando de todos aquilo que nós não podemos oferecer e aquilo que nós não somos. Tudo isso é um impedimento para a nossa ascensão, para a nossa evolução, para o nosso crescimento espiritual. Por isso que Jesus não exigiu nada. Ele olhou para Pedro e disse, Pedro, quando tu se converter, tu converte a teus irmãos. Né? Um processo grande, né? De chegar ao amadurecimento. E aí nós vamos sendo atacados pela mídia, né? Alguém posta o perfume, alguém posta o carro, alguém posta bebendo aquela cerveja cara, aquela bebida cara na beira de uma praia, né? Isso é o símbolo da felicidade. O Instagram e o Facebook mostram que não há ninguém infeliz. Você não vê uma pessoa postar foto de um velório, de um tio morto no caixão. Olha, posta aqui essa foto quando eu morrer, vocês tiram essa foto, eu dentro do caixão e coloca no meu perfil do Instagram. Um defunto morto, com algodão no nariz, na boca, nos ouvidos. Ninguém posta os momentos tristes, sempre os momentos de sucesso. Nós zelamos desse alter ego. O Facebook e o Instagram nos fazem sermos narcisistas, né? Cuidadosos com o nosso pó de arroz no rosto, com nossos botox, nossos cabelos mega realizados, com alisante, chapinha japonesa, chinesa, todos os meios de cosméticos melhores para nos fazer melhor, fazermos comestíveis para uma sociedade que exige perfeição de tudo, né? A estética do momento, né? E Jesus está fora de tudo isso. Eu tenho aqui a palavra de Deus aberta. Gálatas capítulo 5. O fruto do Espírito é o amor. Como eu vou vencer? Como eu posso me desvencilhar dessas armadilhas, dessas propostas, desses convites para ser eu? Para que Cristo não viva em mim? O motivo está aqui, o fruto do Espírito. E o que é? O amor, alegria, gozo, paz, longanimidade. Pesquisa para você ser uma pessoa longânima. Benignidade, a bondade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Né? Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com suas paixões e seus desejos, meus desejos, na cruz, crucificado com ele. As minhas paixões estão aonde? Crucificados. Os que são dele
pegou a paixão, as concupiscências que há no mundo, os desejos que não são os desejos de Deus, e os crucificou na cruz. Os que são de Cristo crucificaram isso. E nós vamos vivendo em função do outro, vamos vivendo sem amar o próximo. Quem é meu próximo? Sequer compreendemos que aquela pessoa que está no sinal de trânsito, fazendo marionete, jogando bola para cima, foi a única oportunidade que ele teve. Aí você diz, isso aí é dinheiro para comprar drogas. Mano, não me interessa o que ele vai fazer com o dinheiro. Eu não sou Deus, como eu posso julgá-lo? Eu não sei se é para comprar fralda para sua criança. Eu não sei se é para comprar uma lata de leite. Aquele que me pede, eu não sei se vai. Eu não vou fazer uma entrevista. Ah, eu vou te dar, mas para que é que você quer? Isso não é justo, né? Isso não é amor. Entendeu? E a gente vive sem observar aquele engraxante de sapato. Não quero não. Ele está querendo R$2, R$3. Ele precisa voltar para casa e dizer, mãe, hoje eu ganhei R$10. E está precisando de quê? Ô filho, compra um açúcar e compra um pacote de Pocazóleo para os seus irmãos. As pessoas não pensam nisso. Elas não têm nenhuma idade, não têm nenhuma ideia, né, de que o outro necessita também de sobreviver, né? Enquanto você pega aquele resto de sopa, joga fora. Quando você pega aquele resto de feijão que já está velho, que você não gosta de um feijão repetido, você joga para as galinhas, joga fora. Você não dá o devido valor àquela coberta, aquela camisa está ali, que para você não presta mais, você coloca como pano de chão, mas pode ser útil. A palavra de Deus diz que para aquele que está fardo, ele pisa nos favos de mel, porque está fardo, né? Está farto, mas aquele que tem necessidade, até o amargo é doce. Pensa nisso, irmãos. Vamos ser menos egoísta, menos focado nos problemas pessoais e sermos mais leves. Vamos buscar a leveza do ser. Vamos buscar servir a Deus. Não entra nessa jogada de fofoca na internet, né, de religião é assim, religião é assado. Eu, quando estou ministrando, eu falo das religiões, eu falo com critérios de iluminar para entender o que é o corpo de Cristo. De forma alguma, muitas vezes sou mal interpretado. Não tenho ódio nem raiva. Eu oro por todos aqueles que estão cegos, estão enganados dentro de um sistema subserviente. E oro que Deus, como me iluminou, possa iluminar que todos nós somos um em Cristo. Mas que nós possamos buscar o amor, a fé e a esperança, sem essas quais coisas, né, ninguém verá o Senhor. E essas três coisas permanecem. Que nós possamos fugir desta religiosidade barata, moralista, vazia, e podermos realmente estarmos unidos e conjuntos. Essa momentânea tribulação e leve tribulação não é para comparar com a glória que há de ser revelada. Pense no teu próximo, pense naquele taxista que fica o dia todo ali tentando fazer uma viagem, cheio de compromissos. Pense no açougueiro que comprou um boi fiado e está ali, comprou um boi de 20 arrobas e uma arroba foi de pelanca. E ele esqueceu de botar a carne no freezer, quando veio no outro dia a carne estava verde. Pense naquele que está com a mercadoria para vencer e está desesperado, vendendo mais barato. Pense naquela senhora lá na feira, que quando você chega e pergunta para ela, quanto é o molho de coentro? Ela disse, meu filho, é 3 por 5. E quanto é mesmo? Não, era 2, meu filho, mas está no final de feira. Não faz 4 por 5, não. Mas quando vai no McDonald's, que o hambúrguer é 40, 30, não diz faz 25, não, você quer ostentar, passa o cartão de crédito. Quanto é o milkshake no Bob's? É R$12, faz 10, só tem R$11,90. Chega em uma rede de supermercado lá, grande, e aí vai comprar um sabão em pó. Ô moça, a senhora faz 5,30, porque é 5,50, mas está faltando 20 centavos. Mas quando chega na feira, no pequenininho, e colheu uma empinha ali, aí aproveita da necessidade. Isso é justiça?
Isso é amor para com o próximo? Vamos rever os nossos comportamentos, irmãos. Vamos se encaixar, o justo, o meu justo. Viste Jó, o meu justo? Será que nós nos encaixamos nesse senso de justiça, nos critérios da palavra? Eu te amo, meu irmão. Me perdoa por tudo, né? Vamos viver uma vida amando a Deus acima de tudo. Fuja, irmãos. O mundo é uma proposta para roubar Deus de você. Não odeie. Ame. Porque Jesus é superior. Alguém falou mal de você, irmão Flávio. Poxa, o meu irmão está ainda na fofoca. Eu vejo que tu estás em fel de amargura. Um momento ali que alguém queria comprar o poder de Deus. Fui detectado que aquele homem estava em um fel de amargura. O Senhor Jesus olhou para Judas com um olhar de amor. Olhou para Pedro. Olhou para Pilatos. Olhou para aquele ladrão da cruz. Ouviu a oportunidade, salvou a um. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Olhou para aquele discípulo e o amou. E disse, você não está longe do reino de Deus. Entende, irmãos? O olhar de Jesus, a compaixão de Jesus, a palavra do Senhor Jesus, a gente pode extrair o melhor de nós. Não combata o mal com o mal. Combata o mal com o bem. Cada um dá o melhor que tem dentro de si. Não se pode colher uvas de abrolhos. Não se pode colher melancia do pé de jaca. Cada um vai ser aquilo que é. Que Deus te abençoe e você esteja acima da mediocridade. E você que é forte, suporte os fracos. Se eu escandalizar o meu irmão com carne ou com vinho, já não estou mais andando na lei do amor. Bom é que nós não venhamos escandalizar os irmãos, nem por comida, nem por bebida ou por qualquer outra coisa. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas gozo e paz no Espírito. Que possamos compreender as revelações da Santa Palavra de Deus. Irmão, muito obrigado por ter chegado até aqui. Compartilhe esse vídeo para que a palavra do Senhor edifique a muitos irmãos. Muito obrigado. Eu sou seu conservo e irmão Flávio. Deus te abençoe. Eu sou de Paulo, eu de Apolo. Essa briga tão antiga continua a se travar, e a razão continua sendo a mesma. Eu sou de Paulo e eu de Apolo. Essa briga tão antiga continua a se travar, e a razão continua sendo a mesma. A inveja vem de dentro pra dizer que o que eu acho e o que eu faço é bem melhor do que o que você pode fazer. Continua então na mesma. Eu sou de Paulo e eu de Apolo. Essa coisa de menino tem que um dia acabar, e a razão
continua sendo a mesma. O abandono dessa vida tão carnal e a consciência de que somos diferentes, mas somos todos iguais. Somos servos do Altíssimo. Eu sou de Paulo e eu de Apolo. Não importa qual o nome que o irmão já tem aí. E a razão continua sendo a mesma. Há quem plante e há quem regue neste chão, mas ninguém pode esquecer do dono desta plantação. Nosso Deus é o Senhor, Ele dá o crescimento. Então dê glórias a Ele, então dê glórias só a Ele, então dê glórias a Ele, dê glória e só a Ele.